Você já abriu sua conta de água depois de um mês quente e levou um susto? Você já sentiu aquela frustração de regar, regar, regar e mesmo assim, no fim da tarde, suas plantas parecerem murchas e pedindo mais? Ou talvez você sinta aquele desconforto, aquela culpa de estar usando tanta água potável para manter o jardim bonito, sabendo que a água é um recurso tão precioso? E se eu te dissesse que existe um jeito, na verdade, 5 jeitos, de transformar seu jardim em um oásis que quase não precisa de rega? E se eu te contasse que é possível reduzir seu consumo de água em até 80% usando técnicas que a natureza já usa e que muitas vezes são mantidas em segredo? Hoje, aqui no Horta Sem Segredos, eu vou compartilhar com você 5 técnicas secretas que vão mudar completamente a forma como você gerencia a água no seu jardim. Não são aquelas dicas óbvias, são estratégias realmente eficazes que pouca gente aplica. Se você está descobrindo o canal Horta Sem Segredos agora e quer um jardim mais bonito, mais produtivo e principalmente mais inteligente e econômico, considere se inscrever. Toda semana eu trago conhecimentos práticos para transformar seu espaço verde. Fique comigo até o final, porque além de conhecer essas 5 técnicas, você vai aprender como identificar os erros mais comuns que fazem você desperdiçar água sem perceber. E também qual é a técnica número 1 que sozinha pode salvar suas plantas na sua ausência, como numa viagem de férias. Antes de irmos para as técnicas, precisamos entender por que seu jardim está sempre com sede. É como tentar encher um balde furado. A maior parte da água que colocamos no jardim se perde de 3 formas. Primeiro, pela evaporação. O sol e o vento literalmente roubam a água da superfície do solo antes que ela chegue nas raízes. Segundo, pela percolação excessiva. Se o seu solo é muito arenoso ou pobre, a água passa direto, como por um coador, e vai embora para o fundo, longe do alcance das plantas. Terceiro, pela rega ineficiente. Usar mangueiras ou aspersores no horário errado ou do jeito errado molha mais as folhas, o caminho, a parede, do que a raiz, que é onde a planta realmente bebe. Entendendo isso, nossas 5 técnicas vão atacar exatamente esses 3 problemas. Primeira técnica secreta, a irrigação por potes de barro ou olas. Essa é uma técnica ancestral, usada há milhares de anos, e é surpreendentemente eficaz. É como dar um copo de água diretamente na boca da planta, exatamente quando ela sente sede. Chega de molhar a superfície, vamos hidratar por dentro. A ola, pronuncia-se olha, é um pote de cerâmica não esmaltada, porosa, que você enterra no seu canteiro ou vaso grande, deixando apenas a boca para fora. Você enche esse pote com água e a mágica acontece. A argila porosa permite que a água vaze para o solo de forma extremamente lenta, guiada pela própria necessidade da planta. O que torna isso genial é que a água só sai se o solo ao redor estiver seco. As raízes da planta crescem em direção ao pote e sugam a água que precisam, quando precisam. Isso significa 0 evaporação na superfície, 0 desperdício e raízes sempre hidratadas na medida certa. Como implementar? Você vai comprar ou fazer um pote de barro poroso, sem verniz. Enterre-o no centro do seu canteiro, com cuidado para não quebrar. Deixe apenas o gargalo para fora e coloque uma tampa, pode ser um pratinho, para evitar mosquitos e evaporação. Onde aplicar? Perfeito para canteiros elevados, hortas, vasos grandes e para plantas que gostam de umidade constante, como tomates, pimentões e abobrinhas. Cuidados especiais. Basta reabastecer o pote a cada 3, 5 ou até 7 dias, dependendo do clima e do tamanho do pote. É uma revolução. Dica especial. Um segredo é que no inverno, ou em épocas de muita chuva,
Você deve esvaziar e retirar as olas se houver risco de geada muito forte, pois a água congelada pode rachar o barro. Segunda técnica poderosa, a cobertura morta ativa. Muita gente acha que cobertura morta, o famoso mulching, é só para deixar o jardim bonito, mas isso é como pensar que um telhado serve só de enfeite. A cobertura morta é o escudo protetor do seu solo. Estamos falando de criar uma camada generosa, de 5 a 10 centímetros, de material orgânico sobre todo o solo exposto do seu jardim. Pode ser palha, serragem grossa, casca de pinos, folhas secas trituradas, aparas de grama secas, qualquer coisa que cubra a terra. O que torna essa camada especial é que ela faz 3 coisas incríveis. Primeiro, ela bloqueia o sol direto, reduzindo a evaporação da superfície em mais de 70%. Segundo, ela impede que o solo fique compactado pela chuva forte, permitindo que a água infiltre melhor. Terceiro, ao se decompor lentamente, ela alimenta a vida do solo, criando um solo mais esponjoso que retém água por mais tempo. Como implementar? Limpe a área de ervas daninhas. Aplique uma camada de 5 a 10 centímetros do material escolhido. Onde aplicar? Em absolutamente todo lugar. Canteiros, vasos, ao redor de árvores, em hortas. O único lugar que não deve ter cobertura morta é onde você vai semear sementes pequenas diretamente. Cuidados especiais. Você precisará reabastecer essa camada 1 ou 2 vezes por ano, geralmente na primavera e no outono, pois ela vai se decompondo e virando adubo. Dica valiosa. O truque especial é nunca, jamais, encostar a cobertura morta diretamente no tronco das plantas ou árvores. Deixe um pequeno respiro de uns 2 centímetros ao redor do caule para evitar fungos e apodrecimento. Antes da próxima técnica, vamos falar sobre os erros comuns que fazem você gastar água à toa. Às vezes, o problema não é falta de água, mas excesso de erros. Primeiro, regar nos horários errados. Regar ao meio-dia é jogar água fora. A maior parte evapora antes de descer. O ideal é sempre no início da manhã ou no fim da tarde. Segundo, usar aspersores que jogam água para o alto. É bonito, mas o vento leva metade embora e molha mais as folhas do que a raiz, o que pode causar doenças. Terceiro, regar pouco e todo dia. Isso cria raízes superficiais e viciadas. É muito melhor regar profundamente, 1 ou 2 vezes por semana, forçando a raiz a ir buscar água mais fundo. Quarto, ter solo compactado. Se a água empoça e escorre por cima, ela não está entrando. Descompacte o solo com um garfo de jardim antes de regar. Terceira estratégia revolucionária: o zoneamento hídrico. Isso é algo que paisagistas profissionais usam e que transforma completamente a manutenção. É como organizar sua casa. Você não guarda panelas no quarto, certo? No jardim, a lógica é a mesma. Zoneamento hídrico é simplesmente a prática de agrupar plantas que têm necessidades de água semelhantes. Você cria zonas no seu jardim. Uma zona para as beberronas, como samambaias e hortelã. Uma zona para as moderadas, como a maioria das hortaliças. E uma zona de baixa água para as suculentas, lavandas e alecrins. O que torna isso especial é que impede o maior desperdício de todos: regar demais uma planta que gosta de seca para salvar a vizinha que ama água. Quando você agrupa, você pode direcionar a rega de forma eficiente. Você molha muito a zona de alta demanda e quase nunca a zona de baixa demanda. Como implementar? Antes de plantar, pesquise suas plantas. Desenhe um pequeno mapa. Coloque as plantas que precisam de mais água nas áreas mais baixas do terreno ou mais perto da sua fonte de água. Onde aplicar? Essencial para qualquer jardim novo. Se seu jardim já está formado, comece a fazer isso nos vasos, agrupando vasos de mesmas necessidades. Cuidados especiais. A manutenção é observar e ajustar.
Com o tempo, você vai perceber quais plantas estão felizes juntas. Segredo especial: use plantas nativas da sua região. Elas já são adaptadas ao seu regime de chuvas, seja ele qual for. Elas são a base de um jardim com zoneamento hídrico perfeito, pois muitas vezes entram na zona de rega zero depois de estabelecidas. Rapidinho, se você está curtindo essas ideias e já está pensando em como aplicar isso no seu jardim, se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe um like aqui embaixo. Isso é muito importante. Me mostra que vocês valorizam esse tipo de conhecimento mais prático e me ajuda a trazer mais segredos como esses para vocês. Quarta técnica, o supersubstrato, que age como uma esponja. Se o seu solo é o balde furado que falamos no começo, essa técnica é como consertar o furo. Vamos fazer o solo trabalhar a nosso favor, segurando a água exatamente onde as raízes precisam. Um substrato retentor é uma mistura de solo que inclui componentes que absorvem e liberam água lentamente. Não estamos falando só de terra preta. Estamos falando de adicionar ingredientes mágicos que inflam com a água. O que torna isso especial são os dois campeões aqui, a vermiculita e a fibra de coco. A vermiculita é um mineral expandido que parece uma esponjinha e pode reter até 300% do seu peso em água. A fibra de coco também tem uma capacidade incrível de retenção, liberando a água aos poucos. Usar isso no seu substrato é como instalar um reservatório de água microscópico em todo o seu canteiro. Como implementar? Para vasos e floreiras, misture uma parte de terra, uma parte de composto orgânico, humus e uma parte de vermiculita ou fibra de coco. Para canteiros, incorpore alguns sacos desses materiais ao solo existente antes de plantar. Onde aplicar? Absolutamente essencial para vasos, jardineiras e cestas suspensas que secam muito rápido. Também é fantástico para hortas em canteiros elevados. Cuidados especiais. Essa é uma melhoria permanente. Uma vez misturado, o efeito dura anos. Dica valiosa: cuidado para não exagerar. O solo precisa reter água, mas também precisa drenar o excesso. A proporção de 1/3 é o equilíbrio perfeito para não apodrecer as raízes. Como saber se suas técnicas de economia estão funcionando? Além da conta de água mais baixa, seu jardim vai te dar sinais claros. Primeiro, o teste do dedo. Mesmo em um dia quente, se você afastar a cobertura morta e colocar o dedo no solo, ele deve estar fresco e ligeiramente úmido, não seco e rachado. Segundo, plantas mais saudáveis. Pode parecer contraditório, mas plantas com a quantidade certa de água são mais verdes e vigorosas do que plantas que vivem no ciclo de seca e encharcamento. Terceiro, menos ervas daninhas. Um bom mulching não só economiza água, como sufoca a competição. Quarto, o tempo. Você vai perceber que está regando com muito menos frequência. Aquele vaso que secava todo dia, agora aguenta 2 ou 3 dias facilmente. E a quinta técnica secreta, a captação passiva de água da chuva. E se eu te dissesse que você pode plantar a chuva? É exatamente isso. Em vez de deixar a água da chuva escorrer e ir embora pelo ralo, vamos convidá-la a ficar, a infiltrar exatamente onde você mais precisa. Essa é uma técnica de permacultura chamada swales, ou bermas em nível. Parece complicado, mas é simples. São pequenas valas ou canais cavados em nível, seguindo a linha de contorno do terreno, que capturam a água da chuva e a forçam a infiltrar lentamente no solo, em vez de escorrer. O que torna isso especial é que cria um reservatório de água subterrâneo e passivo. A água que infiltra ali vai se espalhar lentamente pelo solo, hidratando as raízes das plantas ao redor por dias ou até semanas depois da chuva. É a forma mais inteligente de usar a água gratuita que cai do céu. Como implementar?
Em um terreno inclinado, cave uma vala estreita e rasa, uns 30 centímetros, seguindo a linha de nível. Você pode usar uma mangueira com água para achar o nível. No lado de baixo da vala, forme um pequeno morrinho, berma, com a terra que tirou. Plante suas árvores frutíferas ou canteiros logo abaixo dessa berma, onde aplicar, ideal para quem tem qualquer tipo de inclinação no terreno. Mas mesmo em terrenos planos, você pode criar jardins de chuva, áreas levemente rebaixadas que coletam a água do telhado. Cuidados especiais, quase zero. Talvez precise desassorear a vala uma vez por ano, mas geralmente a cobertura morta e as plantas dão conta. Segredo especial, aquele segredo que prometi para quem fica fora. As olas, a técnica número 1, combinadas com uma cobertura morta bem grossa. Você enche as olas antes de viajar e, dependendo do tempo, elas podem manter suas plantas vivas por 1, 2 até 3 semanas sem nenhuma intervenção. É a babá de plantas perfeita. E aí estão 5 técnicas poderosas que realmente funcionam. É um conhecimento que pode poupar você de contas altas, do trabalho de regar todo dia e da frustração de ver suas plantas sofrerem. Vamos relembrar rapidamente o que aprendemos. Vimos o poder ancestral das olas que entregam água direto na raiz. A proteção essencial da cobertura morta ativa, o nosso escudo contra a evaporação. A inteligência do zoneamento hídrico, agrupando plantas por necessidade. A mágica do supersubstrato retentor, que transforma sua terra numa esponja. E a genialidade da captação passiva, que planta a água da chuva no seu solo. Lembre-se, jardinagem não é sobre lutar contra a natureza, é sobre entender como ela funciona e trabalhar junto. Economizar água não é sobre privação, é sobre eficiência e inteligência. Cada gota de água que economizamos é um investimento no futuro do nosso próprio jardim e do planeta. Um jardim verdadeiramente abundante não é aquele que consome mais, mas aquele que usa cada recurso com sabedoria, transformando sol, terra e água em vida de forma cíclica e generosa. Agora, eu gostaria muito de saber de você. Qual dessas 5 técnicas você achou mais surpreendente ou mais fácil de aplicar aí no seu espaço? Você já usa alguma delas? Deixe aqui nos comentários, eu adoro ler e aprender com a experiência de vocês. Se este vídeo te deu novas ideias e te mostrou que é possível ter um jardim incrível sem desperdício, considere se inscrever aqui no Horta Sem Segredos e ativar o sininho. Toda semana eu trago mais estratégias como essas para facilitar sua jornada verde. E se você tem amigos, familiares ou vizinhos que também amam plantas, mas reclamam da conta de água, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, uma simples técnica dessas é a solução que a pessoa estava procurando. Lembre-se sempre, a natureza é a maior professora da abundância através da economia. Obrigado pela sua companhia até aqui, por dedicarem esse tempo a aprender como cuidar melhor do nosso recurso mais precioso. Plante com inteligência, regue com sabedoria e veja seu jardim prosperar com menos esforço. Um abraço carinhoso e que seu jardim seja sempre um refúgio eficiente para você. M.